Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 2. E nessa aula a gente vai falar sobre carta de motivação, mais para mestrado, né? Ainda mais para não necessariamente mestrado, talvez se você precisar para o intercâmbio você pode usar também. Mas talvez o intercâmbio vá se aproximar um pouco mais da carta para empresa, né? Talvez seja um pouco mais curta. Para mestrado ou para doutorado, ou para uma coisa mais avançada academicamente fora, você vai usar um pouco mais sobre essa aula. Então, Rita, por que é tão diferente? Por que você está fazendo uma aula separada? Pelo tamanho, basicamente isso. Então, a carta para o mundo corporativo é uma carta mais curta, uma carta mais direta, muito mais sobre paixão e uma coisa mais subjetiva, mas também um pouco mais superficial. A carta para o mestrado geralmente vai exigir que você explique um pouco mais sobre as suas experiências. Elas vão ser cartas geralmente mais longas, de 2, 3 páginas, dependendo de quantas palavras forem pedidas. Vou explicar para vocês o que vocês têm que prestar atenção em relação a isso. E vou deixar também a minha carta, a carta que eu apliquei pro meu mestrado. E eu, sinceramente, acho que eu entrei no meu mestrado por causa da minha carta. Porque eu não tinha. Ficou azul, eu acho que a TV tá ligada ali atrás. Vocês viram que ficou azul do nada aqui o fundo? Ou foi só eu que. Tá, vamos lá. Ignorem a luz do fundo. Eu acho que a TV. Eu tô vendo aqui o reflexo. A TV tá ligada. Devo ter esquecido de desligar. Eu me distraí. Vamos lá. Carta do meu mestrado. Eu tenho quase certeza que eu só passei por causa dela. Porque a nota que pediam era 7,5, no mínimo de média para o Brasil. Eu tinha 7,26. Não tinha nota suficiente. É, E aí eu mandei um e-mail pra eles antes de pagar, tipo, 150 euros, eu acho, pra me inscrever. Eu falei, cara, se for assim, algo que eles vão cortar, né, automaticamente por eu não ter o 7,5, eu não vou nem pagar os 150 euros, né? Mandei um e-mail pra eles e falei, gente, então, essa é a minha nota, gostaria muito de fazer esse programa, vale a pena eu me inscrever? E eles me mandaram. é, Quando a aplicação toda é muito forte, a gente considera abrir uma exceção. Aí eu falei, bom, então vocês me deram um pouco de esperança, eu vou aplicar, né? Então, lógico, eu sei que eu tinha um currículo já bom, eu já tinha 2 estágios em multinacionais, né? Que para bacharelados aqui, eles fazem bastante estágio, mas eu tinha um estágio de 1 ano também, né? Então eu tinha um currículo forte, legal, eu tinha um intercâmbio para a Austrália com bolsa, então tinha uma aplicação forte. No geral, não tinha nota, mas eu tenho quase certeza que eu ganhei na carta, porque na carta eu consegui realmente argumentar por que eu era uma boa candidata e usei também o fato de que eu progredi bastante. Então, quando eu voltei da Austrália, que eu e o Dani a gente decidiu, vamos pra Europa, a gente vai estudar e vai fazer isso, a minha nota era 6,7. E eu já tinha concluído, tipo, sei lá, quase 80% do curso. Então, eu tive muito pouco tempo para recuperar minha nota. Então, nos últimos anos, depois que eu voltei da Austrália, minha nota foi tipo 8,7, se eu não me engano. A gente vai olhar aqui, eu vou ver, depois eu escrevo sobre isso. Então, eu argumento isso, assim, de que eu comecei pior, mas eu peguei o jeito. Então, a versão que eles iam pegar de mim era essa versão mais recente, mais avançada, mais focada nos estudos. Então, a carta para o mestrado, ela te dá mais espaço para argumentar. E o seu argumento tem que ser realmente mais profundo, mais forte para o mestrado. E a gente tem que também prestar atenção no que eles estão pedindo. Então, por isso, eu vou começar a aula mostrando sobre o meu programa, antes de eu mostrar a minha carta, beleza, galera? Então, MOT é Management of Technology. Se você tem um programa que você está interessado, você vai entrar na parte de aplicação e admissão desse mestrado que você está procurando. Beleza? Então eu vou abrir aqui o meu. Faz tanto tempo que eu não entro aqui. Ah, gente, sempre faço isso, né? Eu não pego a tela inteira. Isso aqui é para quando você tem um diploma que não seja holandês. Então vamos lá. Essay, que é a dissertação, né? Isso é o que eles estavam pedindo. Então, 1.000 a 1.500 palavras. Geralmente você consegue colocar ali umas 400, 500 palavras por página. Então, isso vai dar um pouquinho mais por volta de 3 páginas. E eles pedem pra eu falar a minha motivação. Ai, não é por isso que eu vou apertar, né? Minha motivação. Por que eu tô interessada na TU Delft e o que eu tô esperando encontrar. A gente tinha, no último semestre, tinha que escolher algumas especializações. Então, qual especialização você já está interessado? Então, eu tinha que pesquisar realmente sobre o programa, ver as matérias que estão disponíveis e já explicar sobre isso. Aí, olha isso aqui. Explicar a sua tese de hipoteticamente. Então,
Pro mestrado aqui na Europa, geralmente não. Acho que não vou falar que é 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos você não precisa ter um orientador, uma tese, nada disso, porque é um estudo. Então, a tese de mestrado é muito parecida com o nosso TCC, gente, não era nada muito além. Doutorado aí realmente sim, mas o mestrado era uma tese de TCC um pouco mais longa, não era nada muito diferente. Então, você não tinha que ter realmente um tópico, um orientador, mas você tinha que ter uma ideia e se você pudesse realmente escolher o que você tinha que falar, e você tinha que colocar 3 tópicos hipotéticos, no máximo 3 tópicos hipotéticos do que você gostaria de pesquisar. Então, como é acadêmico, você tem que ter um pouco esse lado de pesquisa, o que você quer descobrir, porque é isso que eles estão interessados. É um pouco diferente da sua argumentação para a empresa, né? Para a empresa é muito mais comportamental, é muito mais habilidade, é muito mais soft skills. Para mestrado, você tem que falar muito mais sobre pesquisa, sobre estudo, sobre por que você está, como você está motivado a realmente dar aquele passo extra de estudo, aquele passo extra acadêmico, né? Então, tem que pegar um pouco mais para esse lado. E depois, contando um pouco sobre o seu bacharelado. Então, vamos lá para minha carta. Minha carta teve. Deixa eu ver. Deu 3 páginas. 3 páginas certinho. Então, vocês vão ver, gente, é muito mais longa, eu tenho muito mais espaço para contar a história. Então, nesse caso aqui, lógico, tem experiências que talvez você não vai querer colocar, pode ser que tenha, mas aqui você vai ter muito mais espaço para elaborar em praticamente todas as suas experiências, principalmente acadêmicas. Então, se você fez uma iniciação científica, você pode explicar realmente sobre o que foi a sua iniciação. Você pode falar um pouco como eram os testes que você tinha que fazer, que tipo de congresso você apresentou, você consegue dar muito mais detalhe, porque é uma carta mais longa, né? Então, gente, de novo, eu não vou ler a carta está disponível para vocês, leiam, aproveitem, mas assim, a ideia principal que eu queria passar para vocês é a carta de mestrado, ela é mais longa, ela é mais explicada, ela é mais elaborada do que a carta da empresa. Então, mesmo se vocês pegarem o jeito de empresa, essa coisa de falar sobre o brilho nos olhos e a motivação e o interesse, isso se torna um pouco mais secundário na carta de mestrado. Na carta de mestrado é muito mais conquistas e resultados acadêmicos tangíveis, assim. Então, nota é muito importante, pesquisa é muito importante, intercâmbio é importante se for dentro do meio acadêmico. O intercâmbio que você fez, sei lá, work and travel, ou fez para estudar o inglês, então você pode, obviamente, contar, mas ele vai ter um papel, de novo, um papel mais secundário. Aqui é muito mais foco no acadêmico. E então eu contei sobre tudo, gente, olha só. Vamos lá, eu comecei falando aqui que das minhas experiências durante a faculdade, comecei então falando que eu me formei 5 anos, isso eu acho legal sempre colocar, porque o bacharelado da Europa são 3 anos, então no Brasil que a gente faz 4 ou 5, coloca que é um pouco mais para eles entenderem. Falei sobre a Unicamp, que naquele ano, eu acho que aquele ano, inclusive, foi a primeira da América Latina, mas falei que tá sempre entre as melhores, então usei um pouco a reputação da faculdade ali. Falei um pouco sobre as coisas que eu fiz, então, semana de engenharia química. Aí tive um parágrafo inteiro para falar sobre o intercâmbio da Austrália, porque, de novo, no intercâmbio acadêmico, eu estava numa universidade, entre as melhores do mundo. Sempre usar esse tipo de informação, porque por mais que fale, ai, Rita, faz diferença a Universidade da Austrália. A que eu fui, eu acho que ela era a 12ª ou 11ª do mundo, assim. Era realmente das melhores engenharias químicas do mundo. Era a Universidade de Queensland, que é onde eu fui para a Austrália. Então, use esse tipo de palavra para dar uma enfeitada na coisa, né? Eles gostam disso. Então, isso talvez para o mundo corporativo é tipo, beleza, tem um ranking alto. O que isso faz diferença na minha vida? Eu quero resultado, eu quero saber o que você consegue entregar no dia a dia. Para o mundo acadêmico, não. Eles gostam desse tipo de coisa. Aí eu falo um pouco sobre o projeto, tive. Porque na Unicamp a gente tinha tanto o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, quanto um projeto de engenharia final que era feito em grupo. Então eu falei sobre ele porque eu tirei 9,3 de 10 e porque eu usei a minha pesquisa como uma experiência, né? Então, eu falando que eu fiquei no laboratório, eu acho que eu falei mais pra baixo, talvez. Não falei, então nem falei sobre a minha pesquisa. Eu sei que eu usei a matéria de projeto
porque eu tinha uma nota grande e porque tinha bastante crédito, né? Então eram 150 horas usando software. Então fui pro lado, assim, bem de novo, explicando tudo que foi feito, quantos créditos, o que tinha no projeto, qual foi a nota que eu obtive. Aí falo sobre o meu estágio da Alemanha, na BASF. Um parágrafo inteiro sobre o estágio da BASF. Depois, Unilever. Eu fiz 3 parágrafos sobre a Unilever. Você tá entendendo como você pode entrar muito mais em detalhe na carta do mestrado? Porque você geralmente tem muito mais palavras disponíveis para isso. Então, eu comecei a explicar um pouco mais sobre como foi então a minha relação ao entender que eu queria trabalhar com inovação. Por isso eu quero ir para gestão de tecnologia e não estudar engenharia química, né? Continuar estudando engenharia química. E eu falo em algum lugar que eu percebi que eu queria ser mais generalista do que especialista. Aqui, então, depois de todas essas experiências, eu percebi que eu gostaria de ficar em pesquisa e desenvolvimento, e eu acredito que o meu perfil é mais generalista, porque eu tenho boas fortalezas em comunicação e liderança, mas eu gostaria de ficar numa posição estratégica. Então, já que eu quero ficar numa posição estratégica, eu queria saber mais sobre gestão, estratégia e negócios. Então, por isso que eu estou tentando sair um pouco da engenharia química e ir para esse curso que eles estão oferecendo. Aí eu fiz um parágrafo, praticamente, né, grande parte dele falando sobre como eles são reconhecidos e que eles são muito famosos e que alguém da Unilever me recomendou a TU Delft. Mentira, gente, isso aqui nem foi. Tipo, eu sabia da TU Delft da Alemanha, mas como a Unilever é muito grande na Holanda, e tinha realmente, assim, tinha uma pessoa que depois que eu falei que eu ia pra Unilever, pra TU Delft, eu conversei com um cara da Unilever sobre a TU Delft. Mas não foi, tipo, ele que me recomendou. Mas eu falei, não, eu tive indicação de um colega da Unilever que tava em Vlaardingen, que era um brasileiro que trabalhava em Vlaardingen. Entrei em contato, na verdade, até pra ficar próxima aqui da Holanda. Não foi, mas assim, pega também uma coisa de tipo, cara, alguém da Unilever recomendou a Tio Delft. Então, é de novo essa personalização, essa puxação de saco um pouco, né? Aí, tá falando que o meu GPA é 72,6%, eles pediram 75%, mas eu explico que no início tinha 60% e 85% nos últimos. Então, que eu realmente cresci. Então, eu admitia essa fraqueza, eu não tentei deixar passar despercebido, eu falei, essa é a situação, mas no final da faculdade eu estava muito bem e essa é a versão. Então aqui, I expect to continue obtaining outstanding results in case I'm admitted to this program. Então eu espero obter resultados excelentes, porque, né, é essa a versão final que eles estão pegando de mim. E eu faço um parágrafo sobre tópicos que eu gostaria de estudar. Por último, por que eu acredito que a TU Delft é ideal para mim, então, e o que eu ofereço para eles, então que eu sempre vou tentar oferecer excelência acadêmica e usar todas as minhas experiências internacionais. Então, assim, eu achei que eu me vendi muito bem nessa carta. São 3 páginas, então é uma coisa mais longa, mas deixa eu voltar aqui para mim. Eu queria só fazer essa aula especialmente para mestrado e mostrar a minha carta para vocês, porque como é mais longa, tem gente que vai querer enrolar um pouco mais e não vai enxergar isso como uma oportunidade. Gente, por mais que seja longo, cada palavra conta. Tudo ali tem que te vender. Então, você tem que entender o que é importante. Se para a empresa é importante nessa parte mais comportamental, para a academia, para a universidade, conquistas acadêmicas, pesquisa, nota, reputação, ranking da faculdade, esse tipo de coisa é importante. Então, se vocês tiverem elementos legais sobre isso, usem e abusem deles. Então, lógico, eu falei bastante sobre a Unilever, mas também valorizei pra caramba a Unilever, porque é da Holanda também. Então, se vocês estiverem procurando em uma empresa, sei lá, em uma universidade francesa e você fez um estágio numa empresa francesa, usem disso, fala que vocês gostam da cultura francesa. Então, tudo que parecer legal para aquela faculdade, usem bastante. Mas, de novo, foquem bastante na parte de conquistas acadêmicas, de nota, de reputação, de ranking, de pesquisa e publicação e congresso. Esse tipo de coisa vai chamar muito mais atenção. E o bom disso é que vocês podem elaborar muito mais, mas prestem atenção no site da faculdade que vocês querem aplicar. Leiam exatamente, porque como eu mostrei para vocês, né? O meu pedia especificamente várias coisas. Eu tinha que falar sobre a tese de bacharelado, eu tinha que falar sobre 3 tópicos de tese, eu tinha que falar por que eu escolhi TILDA. Isso fica meio óbvio. Mas
talvez tenham indicações, tinha indicação de 1.000 a 1.500 palavras. Então, procurem, não façam só uma carta. Fala, precisa de carta de motivação. Entra no site da faculdade, naqueles requisitos, onde você vai ver todos os documentos que precisam, vai ter a descrição do que eles estão esperando dessa carta de motivação. E obedeçam aquilo, beleza? Mas usem bastante, tentem se vender bem. Eu vou deixar o meu como modelo pra vocês. É uma carta que eu me orgulho bastante. Tipo, naquela época ainda, esse foi 2015. Não sabia tanta coisa quanto eu sei hoje, mas até hoje eu gosto bastante dessa carta.